Olá, muito bom dia. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Seja muito bem-vindo. Você que está aqui nos assistindo, eu peço desde já que deixe seu like, curta a nossa transmissão, compartilhe o link da nossa transmissão e nos ajude a fazer o nosso jornal de hoje. Você que está no chat, coloque a cidade de onde você está nos acompanhando. Se você está recebendo a notificação, já que a gente mudou de horário, tudo isso é muito importante para a gente saber. Hoje temos aqui time completíssimo. Deixa eu chamar para cá o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Gustavo. Já avisando para a audiência que o time está completo hoje realmente. Hoje é time A mesmo para jogar a final. E um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. Rafael Satier. Bom dia, Satier. Bom dia, Gustavo Reis. Bom dia, professor André Queiroz. Bom dia, nossa audiência maravilhosa, qualificada. Bom dia à nossa produção do Jornal da Manhã, do Todo Poder Emana do Povo. E vamos embora para cima. Alex Canuto, que ontem esteve comigo nesse horário novo. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Satier. Bom dia, André. E bom dia a você que sempre nos acompanha no canal Todo Poder Emana do Povo. Pois é, temos muitos assuntos para falar. Muitas vezes nós nos distraímos, né? Nos distraímos literalmente por conta de pautas importantes que ficam reverberando, mas o governo está aí. Muita coisa tem sido feita e aí a gente vai também abordar esse e outros assuntos. O governo vem fazendo uma aposta muito alta, o atual presidente da República vem fazendo uma aposta muito alta para se manter, efetivamente é isso, para sobreviver. E tudo isso será abordado por nós. Mas vamos começar falando do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. Flávio Dino participa de primeira sessão presencial no plenário do STF nessa quarta-feira, com julgamentos nas sobras eleitorais. O novo ministro tomou posse na semana passada e poderá votar no caso, porque sua antecessora, Rosa Weber, não votou. Ações discute regras de distribuição das sobras eleitorais nas eleições para deputados e vereadores. Antes de ler efetivamente o papel do Flávio Dino, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que ninguém tem falado muito. O Canuto já tinha me chamado a atenção disso há um mês e meio atrás, e é um assunto muito importante que pode mexer na configuração do Congresso Nacional, as sobras eleitorais. André, para a nossa audiência entender o que significa a tal das sobras eleitorais nesse nosso sistema político tão maluco. É ótimo, ótimo. Para a nossa audiência entender, você é bastante didático para que todos entendam. Vamos lá. Vamos chegar à seguinte situação, que existem 4 candidatos. Gustavo, André, Satier e Canuto, beleza? E nós temos 4.000 eleitores. Então, existem 4.000 eleitores e existem 40 cadeiras no Congresso. 4.000 eleitores, 40 cadeiras no Congresso, ok? Se tem 40 cadeiras no Congresso e 4.000 eleitores, cada cadeira equivale a 100 votos. Está entendendo a matemática, audiência? 4.000 eleitores, 40 cadeiras. Se eu dividir 40 cadeiras por 4.000, cada cadeira equivale a 100 votos. Então, se nós conseguirmos 100 votos, eu sento na cadeira. Então, o André fala, vote em mim, consegui 100 votos. Se eu consigo 100 votos, eu consigo uma cadeira. Maravilha? Só que o André, além de ser um cara legal, bacana, eu sou integrante do PL, por exemplo. Melhor, eu sou integrante do partido PQP. O PQP tem o André e tem outros candidatos. Então, se por acaso eu, André, por exemplo, ao invés de conseguir 40 votos, eu consigo 80 votos, eu estou conseguindo 40 para mim, mas o meu partido teve 80. Então, o meu partido tem direito a 2 cadeiras. Maravilha? Então, o André conseguiu 80 votos. Caramba, só o André, 2 cadeiras. Então, quem entra? O André e o segundo colocado no partido do André. E o pior, sabe quem foi o segundo colocado? O Satier. Sabe quantos votos o Satier teve? 5. E o Satier vai ter direito a uma cadeira, porque o André trouxe ele. Aqui que a gente fala, o André puxou o Satier. Eu tive 80 votos, o Satier teve 5, ele entrou. Maravilha? Conseguimos entender isso. Só que a vida não é assim. A vida do André não teve 80 votos. Meu negócio é muito fácil, né? 80 votos, cada cadeira 40, molinho. O André teve 97 votos. Entendeu? Então, o André entrou numa cadeira, 40 votos, entrou na outra cadeira, mais 40, trouxe o Satier, que só teve 5 votos, só que eu tive 97 votos. Sobraram 17, mais os 5 do Satier. O que eu faço com essa bagaça? Esses 17 mais 5, entendeu?
Vocês estão observando que o Gustavo está chupando o dedo e o Canuto chupando o dedo. Eles ficaram em terceiro e em quarto do meu partido. Aliás, do nosso partido. Aí a dúvida é, essa sobra vai para quem? Aí tem duas grandes correntes. Primeira corrente, se eu sou do PQP e o Satye também, a sobra vai ter que vir para o partido PQP. Entendeu? Então, esses 17 votos com 5 do Satye, vamos contar. Vamos olhar para o terceiro. Quem foi? Gustavo. Gustavo, você teve quantos votos? Ah, eu tive 25. Caramba, 25. Mais do nosso, deu 40. Entra tu, Calango. E ele entra feliz da vida. Entenderam? Aí tem uma outra corrente que fala o seguinte, não tem nada a ver o partido deles, não. Eu tenho que analisar quem foi o mais votado. E teve um outro cara do outro partido que teve 39 votos. Essa sobra tem que ir para aquele cara que teve 39. A sobra vai para o outro cara, aí o outro cara que entra. Estão me entendendo? Tem duas correntes. Olha a primeira corrente. A primeira corrente que eu falei fortalece quem? O partido do Andrezão, do Satye, do Canuto e do Gustavo. Fortaleça os partidos. A outra corrente. Não, cara. Eu estou concentrando o poder no partido e estou tirando o pluralismo político. Porque aquele cara que teve 39 votos, ele é do, sei lá, PHC. Eu quero que o cara do PHC entre para ter mais partidos no Congresso. Isso é uma discussão. Estão entendendo? Acho que foi bastante didático para a gente entender. Não adianta nada a gente discutir sem saber o que está discutindo. E é isso que o Supremo está avaliando com as chamadas sobras eleitorais. E aí, Canuto, eu passo para você, porque nós conversávamos sobre isso, né? Há cerca de um mês e meio atrás, a gente falava exatamente disso, dos riscos que correm as bancadas hoje que estão dentro do Congresso Nacional, né? E isso se reflete também nas bancadas estaduais. Seria uma forma, se a votação for interessante para aquilo que defende os partidos que estão reclamando disso, seria uma forma do governo conseguir mais apoio dentro do Congresso Nacional, já que ele não tem esse apoio completo? Perderiam cargos ali, perderiam cadeiras partidos de oposição e ganhariam cadeiras os partidos da base? Bom, vamos lá, duas coisas para dizer. Primeiro, o que fizeram no ano passado, em 2021, foi enfiar um artigo em cima da hora, que parece que nem passou na comissão de direito lá, foi uma gambiarra que fizeram em cima da hora, inventaram uma regra que, como o André explicou, o nosso sistema eleitoral é proporcional, você faz a divisão de cadeiras conforme os votos do partido, né, os votos de todos os candidatos somados, e aí nunca dá redondinho, nunca dá um valor redondo. Então você vai calcular sobras. Para você fazer o primeiro cálculo, né, é normal, você pega o número de votos válidos, divide aí pelo número de cadeiras, tal, tudo isso aí. Só que inventaram uma outra regra, que eu também acho uma regra burra, mas inventaram em 18, que o candidato ele tem que ter 10% do coeficiente eleitoral para poder entrar, né? E tem partido que ele até consegue uma cadeira, mas não consegue, nenhum candidato chega nos 10%. Né? Acontece isso. Por exemplo, em 2018, o então partido do presidente Bolsonaro, o PSL, perdeu 5 cadeiras em São Paulo, perdeu, acho que uma no Rio de Janeiro, não sei, e o Novo perdeu uma no Rio Grande do Sul. Né? Como o Marcelo Varrada tinha tido uma votação muito alta, não pôde puxar mais um. Né? E aí, ao invés de entrar pessoas, aliás, com a direita, aí essas cadeiras que não são alocadas para aquele partido são redistribuídas no cálculo. Aí entrou o cara do PCdoB, o Orlando Silva, e entrou outros aí de esquerda. Isso aconteceu em 18. Em 22 agora, inventaram uma segunda regra, né? Que você vai dividir o cálculo, né, os partidos, né? Você faz a primeira divisão, aí tem as sobras. Não, São Paulo tem uma bancada de 70 deputados federais. Aí, por exemplo, você faz a divisão, você distribui 68 cadeiras, 12 ficaram para sobras. Aí você vai ter uma regra que uma matemática lá. Tem uma matemática, você pega o número de cadeiras, x mais 1, dividir pelo número de votos válidos, tudo isso aí é o cálculo. Só que eles inventaram que na distribuição das sobras, o partido ia precisar ter atingido 80% do coeficiente, tá? E o candidato, para entrar pela sobra, tinha que ter sozinho 20% dos votos. É uma coisa absurda, esdrúxula, para tirar pequenos partidos, para centralizar ainda mais em poucos partidos. É a turma que subiu na laje, puxou a escada para ninguém mais subir, com uma regra idiota dessa. E aí tem dois critérios. Está discutindo se tem que aplicar esse artigo aí, do 80-20, para o cálculo das sobras, ou se não tem que aplicar esse artigo. Os dois artigos estão na lei, tá? A lei é contraditória, porque os dois artigos estão na lei. E se tem que aplicar a regra dos 10%, só de 10% de coeficiente, sem o teto máximo de 80%. É isso que estão discutindo. Aí tem, como o André falou, tem duas teses, claro, mas
não é assim que a coisa funciona na prática. O chanceler alemão, Otto von Bismarck, já dizia, né? A política é como as salsichas. Se as pessoas soubessem como as salsichas são feitas, elas não comeriam, né? E na política, é óbvio que já fizeram o cálculo, do jeito que tem essa bancada, se aplicar esse critério diferente, qual partido vai perder, qual partido vai ganhar. No nível federal, a esquerda ganha mais do que perde. Tá? Então, eles vão ganhar coisa de 6 ou 7 parlamentares, vai aumentar o número de partidos, de deputados de partidos da base do governo, da partido da esquerda, somando todos os tons de vermelho. Né? Por exemplo, uma das deputadas que vai perder o mandato, não vai perder, vai deixar de ocupar o mandato por causa da mudança de critério. É aquela índia do Amapá, a YP, né, sendo a YP. Ela é uma das que vai, por esse novo critério, não entraria alguém de esquerda no lugar dela, sabe? É óbvio que fizeram esse cálculo, e é óbvio que a discussão colocamos, a discussão dos bastidores, né? Decisão colocamos mais 6 ou 7 de esquerda ou não. Se decidir que vai colocar mais 7 de esquerda, mudar 6 ou 7 deputados ali no Congresso, na Câmara dos Deputados, aí você vai criar toda a teoria para dizer que é inconstitucional, derrubar o 80-20 e aplicar o outro critério. No fundo, é isso que vai acontecer. E agora a gente está vendo as discussões. Hoje vai continuar a votação, porque na semana passada o ministro Cássio Nunes pediu vista, então hoje tem expectativa, talvez, de concluir o resultado do julgamento, e nós vamos saber isso. E aí é outra questão que entra. Aplicando esse critério, derrubando o artigo, eu imagino que vai derrubar o artigo para federal e para os estaduais também. Aí vai ter que aplicar a regra antiga para os estaduais também, que pode mexer na configuração das Assembleias Legislativas. Enfim, o imbróglio é esse. E aí, né, Satir, escutando as explicações de duas pessoas que são bem didáticas, como o André e o Canuto, a gente vê como é confuso, como tudo isso é uma confusão sem fim. Vamos à prática. A prática é a seguinte: como é que anda o julgamento hoje? Até o momento já foram apresentados 5 votos. 3 ministros consideram que as regras que restringem a participação dos partidos nesta divisão são inconstitucionais. Mas eles divergem sobre se devem considerar a inconstitucionalidade das regras na eleição passada ou só daqui para frente. E os deputados que podem perder o mandato? Vamos lá, o Canuto já adiantou. Silvio Wayampi, do PL do Amapá. Sonise Barbosa, do PL do Amapá. Gorete, PDT, do Amapá. Augusto Pupil, MDB, do Amapá. Lázaro Botelho, do PP do Tocantins. Gilvan Máximo, Republicanos do Distrito Federal, e Lebrão, União Brasil, de Roraima. E aí nós teremos 4 deputados do Amapá, que serão do Republicanos, PSOL, PP e PCdoB. O do Tocantins entra um do Podemos. Do Distrito Federal entra um do PSB. E de Roraima entra um do Podemos. Mexe na configuração da Câmara dos Deputados. Satir, dando aquela análise, você fazendo análise da pessoa que não é tão ligada a esses assuntos, qual a impressão que passa quando se muda uma regra do jogo, quando o jogo já está sendo jogado? Quando muda a regra do jogo, quando o jogo está sendo jogado, você só tem uma resposta. Quem está mudando a regra do jogo não está satisfeito com o que está vendo. Não está satisfeito com o resultado. Algumas pessoas muito criticaram o presidente Bolsonaro e alguns analistas políticos quando diziam que a bancada do Congresso Nacional era a maior bancada conservadora da história. Amor, isso aí é baboseira, porque perdemos a presidência da República. Uma coisa é você dizer que nós temos a maior bancada conservadora da história. Outra coisa é você dizer que o Congresso é conservador. Não é? É o Congresso mais conservador da história. Mas isso não significa que nós somos a maioria dentro do Congresso Nacional. Ponto. Isso é um ponto a ser falado aqui. Por que eu falo isso? Porque o projeto, ele não é a curto prazo, ele é um projeto a longo prazo. E se você for analisar a longo prazo, nós tínhamos o presidente Bolsonaro, nós tínhamos o doutor Enéas, nós tínhamos figuras isoladas de centro-direita. Não era nem uma direita conservadora que a gente vê hoje. Centro-direita. O doutor Enéas era mais à direita, o presidente Bolsonaro mais centro-direita, na verdade, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, centro-direita. Essa construção a longo prazo fez com que muitos outros parlamentares que se identificassem, ou pessoas que se identificassem, entrassem para a política. O presidente Bolsonaro, em 2018, veio com aquela onda, aquela tsunami
que varreu politicamente, e a gente já pôde ver nas casas legislativas estaduais e no Congresso Nacional uma representatividade maior desse público com esses anseios conservadores contra o aborto, a favor, por exemplo, da diminuição da maioridade penal, e pautas essas que são caras do ponto de vista da segurança pública, da saúde pública, da moralidade, da família, da liberdade de expressão. Em 2022, nós vimos o ápice disso, porque para quem achava que a onda Bolsonaro tinha acabado, em 2022 nós vimos o Bolsonaro eleger o Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, um carioca sendo eleito governador do estado mais importante do país, disputando a eleição pela primeira vez fora do Partido Liberal, porque isso ainda deu uma confusão na cabeça das pessoas. Se fosse pelo PL, a candidatura do Tarcísio, talvez fosse eleito no primeiro turno. Ok. Você tem no Senado Federal, que é extremamente importante ali no que diz respeito a segurar, né, alguns setores do judiciário. Você tem o Jorge Seife, o cara lá trabalhava com pesca, lá em Itajaí, em Santa Catarina. Nunca tinha concorrido a cargo político nenhum. Você tem em São Paulo o Marcos Pontes. Você tem o Mourão no Rio Grande do Sul, que tem nossas críticas a ele aqui diretamente. Resultado, resumindo, 2022, nós conseguimos praticamente dobrar a meta do que aconteceu em 2018. Obviamente que essas instituições, que inclusive o Brasil tem o privilégio de só ter aqui, né? O TSE, só existe uma instituição desse tipo que controla e que rege a questão eleitoral no Brasil, não tem lugar nenhum do mundo, não existe esse órgão chamado TSE, não existe. Aqui no Brasil, o TSE está vendo o jogo em andamento e não está gostando do jogo. Ora, há 10 anos atrás só tinham 2, era Enéas e Bolsonaro. 10 anos depois tem 50. 4 anos depois tem 70. O que vai acontecer daqui para frente? Vai varrer. O Conselho Tutelar nós já vimos. 60% dos conselheiros tutelares na cidade do Rio de Janeiro foram conservadores, que nunca tinham competido, nunca tinham participado das eleições. Minas Gerais, em Belo Horizonte, 75%. Nós estamos tomando as esferas de poder do ponto de vista político. Eles não estão gostando desse jogo. E, obviamente, querem mudar as regras do jogo com o jogo em andamento. O André foi técnico, o Canuto foi técnico e o Gustavo trouxe para a prática. Na prática é isso. O sistema não quer que os conservadores assumam. Tanto que se você for ver aí, nessa situação aí, né, você tem gente do PL, gente do PP, aí vai entrar gente do PCdoB, gente do PSOL. Olha essa situação. É complexo. Eles querem... Hoje no Brasil, você já não tem um sistema eleitoral democrático, tá, gente? Eu falo isso aqui com muita abertura. Eu não estou falando de judiciário, nada disso. Você não tem. Se você comparar a eleição brasileira com a eleição norte-americana, você toma de lavada. Primeiro que no Brasil você não pode lançar candidatura independente. Você precisa de um partido para lançar candidatura. E aí já entra uma confusão, porque às vezes o cara tem potencial, mas o partido não quer ele. Aí depois que você consegue um partido com muito esforço, o partido tem que te autorizar a entrar, a se candidatar e entrar dentro de uma nominata. Na verdade, não é o brasileiro que escolhe o candidato. Quem escolhe o candidato é o partido. Se o partido te aceitar, aí você vai participar de uma eleição. Onde isso é democracia e liberdade? Não é. Se você é um cara rico, bilionário e quiser lançar uma candidatura independente, como Trump nos Estados Unidos, você não pode. Se você é um cara super popular, um apresentador de televisão, se você quiser lançar uma candidatura independente, você não pode. Se você quiser abrir um partido que esse sistema aí não quer que abra, que foi o caso do Aliança, uma série de situações, você não consegue abrir. Então, essa é a situação que o Brasil vive hoje. O UP, aquele partido de extrema esquerda, parece que a legenda é 30, não sei exatamente qual é a legenda, o slogan dele, na verdade, o logotipo é um punho cerrado. Um partido extremamente esquerdista. Foi o membro desse partido, inclusive, que teve na Câmara, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, e agrediu o policial. Você lembra daquela vez que teve agressão de policial? Ele ficou com a cara ensanguentada? Foram membros desse partido. Esse partido conseguiu assinatura e hoje é um partido. E lançou, inclusive, até um presidente na última eleição. E o Aliança pelo Brasil, com mais de 10 vezes mais assinaturas do que esse partido não conseguiu. Então, mudar o jogo com o jogo em andamento é coisa de quem não está gostando do resultado do jogo. E a gente sabe quem não está gostando do resultado do jogo. E aí, né, André, a gente tem que lembrar a nossa audiência
que tudo isso faz parte do jogo de poder, né? O que a gente vê hoje, tudo já se projetando para a próxima eleição na Câmara dos Deputados, próxima eleição no Senado, próxima eleição para prefeitos, manutenção de poder, e a gente tem eleições esse ano, né? Nós teremos eleições esse ano. Campanha terá regras para inteligência artificial e não poderá usar deepfakes. Veja o que foi aprovado pelo TSE. Eu vou trazer algumas coisas aqui do que foi aprovado pelo TSE. Inteligência artificial. O TSE regulamentou o uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais. Conteúdos manipulados por inteligência artificial deverão ter identificação, restrição ao uso do chatbot e avatares para intermediar a comunicação de campanha, proibição absoluta ao uso de deepfake. E aí eu já te faço a primeira pergunta. O que seria deepfake? Mas tem mais medidas. Medidas contra a desinformação. Orientação de juízes para assegurar a eficácia das decisões de remoção de conteúdos ilegais. Aplicativos deverão comprovar que cumpriram a determinação de retirar o conteúdo do ar. Plataformas terão de tomar medidas para impedir ou diminuir circulação de fake news, vincular informações que esclareçam dados descontextualizados. Provedores poderão ser responsabilizados, caso não retirem do ar, discurso de ódio ou antidemocráticos. No papel, tudo é muito bonito, né? Mas a mesma pergunta que eu te fiz para o que seria deepfake serve para outras coisas, como o que é discurso de ódio, antidemocrático e por aí vai. André, regulamentação que regulamenta ou que cria mais confusão? Eu não tenho, assim, me desculpe a minha convicção, a menor dúvida que vai ser uma enxurrada de cassações por irregularidades nas campanhas eleitorais. Mas não tenho a mais mínima dúvida, absoluta convicção que isso vai acontecer. E ainda vou dizer mais. Resumindo isso aí, fez fake news, você vai ser cassado. O que é fake news? Ninguém sabe. O que é desordem? Audiência, a desordem informacional é quando você fala uma verdade, um fato, mas como você fala o fato, pode gerar um interlocutor a uma confusão. Olha que loucura! Você vai ter o problema do seguinte, do financiamento de campanhas. Olha que legal. Eu, André, bilionário, e adoro Satie. Não tem nada a ver com Satie, ok? Mas eu sou muito rico. Aí eu publico, impulsiono uma publicação do Satie. Pego lá, derruba para mim R$500 mil e publico, impulsiono um post dele. Ele pode ser cassado, porque eu utilizei o meu dinheiro para ajudá-lo. Financiei a campanha dele, sem declarar no TSE, no TRE. Vai dar M. E o pior, o cara manda mensagem no Telegram que consegue uma multidão de gente. Vai dizer que foram bots, robôs, não sei que diabo é isso. Então, o cara não pode publicar nada nem no Telegram. O cara o TSE já está fazendo acordo com a Anatel e com as agências reguladoras para tirar rapidamente aquilo que for fake news, desordem informacional. Aí ele piora. Toda declaração que for antidemocrática, por tudo que é mais sagrado. Juristas do mundo, que diabo é uma declaração antidemocrática? Eu não sei. Não sei, porra. Tanto que o presidente, o imperador, falou que aquela manifestação de 25 de fevereiro foi uma manifestação golpista e antidemocrática. Porra, o que está acontecendo? Vou dizer que vai ser uma enxurrada de cassações por abuso do poder religioso nas eleições. Ah, você utilizou a sua igreja, o seu templo, utilizou um pastor, um padre, para se promover. Vai acontecer. Eu estou cantando a pele e faço questão. Corta isso aí. É o meu nome. Eu estou achando que vai acontecer isso. Não, ele utilizou. Ah, mas o pastor não é candidato. Ah, mas ele chamou o cara para falar na igreja. Vai ser cassado. Outra coisa, live e propaganda. Eu vou chamar o Canuto para fazer uma live comigo. Canuto, vamos falar do Flamengo? Aí o Canuto vai lá. Olha, eu acho o Flamengo péssimo. Então vamos conversar. E, Canuto, o que você acha do mundo atual? Vou dizer que vai ser live e propaganda. Se o Canuto amanhã for candidato, que não é o caso, nem Satie, nem Gustavo, nem eu, ninguém nem é pré-candidato aqui, você tem um problema que você não vai poder fazer na internet. Você não vai poder falar. Sabe por quê? Porque ele já está dando um calendário. E vai ter um calendário. Então, quem for pré-candidato ou candidato vai poder fazer as lives em tal data. Só que até lá, o que ele falar, ele vai ter que falar da astronomia. Você está numa live para falar sobre política. Quem não fala sobre política? Quem não se autopromove a dar opinião?
vai ser enxurrada. Eles só vão caçar quem eles quiserem. Vai ser caça às bruxas, uma seletividade no tiroteio. Eu não tenho a mais longínqua dúvida para isso. Só não sei para que lado. Estou sendo um pouco hipócrita. Eu sei qual lado que vai levar tiro, e eu sei qual outro lado que vai levar flores. Até porque nesse império, como o amor venceu, eu estou tranquilo. E aí, Canuto, o André já deixou a deixa, né? Deixou a deixa, que bom, né? Deu a deixa, melhor. Deu a deixa para eu poder te chamar nisso daqui, a questão das lives eleitorais. Olha só, as chamadas lives eleitorais que ocorrem pelas redes sociais serão consideradas atos de campanha, portanto, passíveis de avaliação na Justiça Eleitoral. Outra coisa que eles colocaram é a questão da consulta popular. Uma das resoluções mais extensas é a que trata de atos gerais da votação. O documento consolida a mudança na Constituição em 2021, que permitiu a realização de consultas populares locais, plebiscitos e referendos, junto com a votação. A norma fixa que, para que sejam feitas junto com a eleição, as propostas de consulta devem ter sido aprovadas e enviadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes do pleito. Bom, são duas perguntas, dois assuntos que parecem distantes, mas não são. Primeiro, qualquer live vai ser considerada ato de campanha e tem que ser submetida à Justiça Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral chama para si e vai tomar conta de todo mundo, vai saber o que pode e o que não pode. E aí eles regulamentam essa questão de plebiscito e consulta popular, que no fundo é muito, não é feito no Brasil como em outros países. Em outros países você faz muito mais isso daí. Mas só que não se costuma respeitar aquilo que é feito em consulta popular. Então, a vontade do povo, aquilo que dá audiência na rede social, vai ser monitorado. E o que o povo votar numa consulta popular, talvez não seja nunca aplicado. É bom a gente lembrar o que o povo decidiu lá atrás sobre armas, né, Canuto? No final das contas, as duas são remetidas para a Justiça Eleitoral dizer se está bom ou se não está bom. Canuto, como é que você vê toda essa resolução e essas decisões do TSE? Como você disse, Gustavo, assim, consulta popular é uma coisa, é um fingimento para dizer que tem democracia. A do plebiscito, do referendo de 2005 é um exemplo típico disso. A população votou maciçamente pela legítima defesa, pelo direito de ter arma, e o PT trabalha contra isso. O PT faz tudo, exceto escrever na lei que está proibido ter arma. Mas cria todo tipo de dificuldade, de controle, inventa taxa, põe um custo alto, enfim, tudo contra a vontade popular. Até a hora que cercar totalmente, aí eles mudam. Não duvido que daqui a algum tempo eles sejam capazes, inclusive, de votar alguma coisa, ou não votar no Congresso, o Supremo julgar que o resultado do plebiscito da referendo de 2005 foi inconstitucional e proibir de vez o uso de armas, atropelando a vontade popular. Esses caras não ligam para a vontade popular. Se ela coincidir com o que eles decidiram fazer, eles vão dizer que estão fazendo a vontade popular. Se não coincidir, eles passam por cima, eles dão um jeito, mente, engana, trapaceia e dá um jeito de fazer as coisas sem dizer que está fazendo, né? Isso é a forma que eles agem. Com relação à justiça eleitoral, eu sempre bati na tecla desde o ano passado que o problema, ano retrasado, aliás, o problema maior na eleição talvez não fosse a questão da urna, né? Se falou muito da urna eletrônica, do voto impresso, do voto auditável, da contagem pública de votos. Isso sim é um elemento, né, que participou do debate, que foi um elemento que talvez tenha influenciado na eleição, mas o apito amigo era muito pior, né? Quem não lembra de quantas lives foram derrubadas, né? Inserção de rádio que não foi colocada para um dos candidatos em algumas cidades do Nordeste, entrou com ação e não deu em nada, vários conteúdos derrubados, agora com essa desculpa de desordem informacional. Desordem informacional é o seguinte, tudo que tira voto deles não pode falar, né? É como uma partida de futebol, aqueles juízes lá que fazem esquema com sites de apostas, e começa a inventar pênalti contra um dos times, expulsa do outro time, expulsa o jogador do time, porque está no esquema das apostas, sabe? É o apito amigo. Isso tem no nosso futebol, apareceu muito pouco até hoje desses apito amigos, mas tem muito no futebol, é um meio sujo também, talvez até mais que a política, nos bastidores, né? O que aparece lá, o time quando faz gol, comemora, aquela parte bonita do futebol, glamurosa, mas os bastidores vai ver, é igual ou pior que a política. E na política teve um apito amigo no ano passado, derrubando as lives, ele não pode falar, né, como é que funciona, né, a retórica, o direito, os fariseus, né? Eu não posso falar, estou derrubando sua live, porque senão vai tirar muito voto do meu candidato.
Então, eu falo que criar desordem informacional. Desordem informacional, pela jurisprudência do TSE, é um fato que é verdadeiro, mas que vai causar uma desordem informacional. Peraí, é o verdadeiro, e a pessoa, ao saber aquilo, não vai votar no candidato do TSE, no candidato apoiado pelo TSE, não vai votar naquilo, então não pode. É desordem informacional. Não, aquilo é democracia, liberdade de expressão, é relato, são fatos verdadeiros. Porque se o fato fosse mentiroso, você não precisava fazer esse rolando lero para criar o termo desordem institucional. Você pode falar, é mentira, é fake news. É muito mais fácil derrubar uma fake news. Né? No caso, não era fake news, não tinha como acusar aquilo de fake news, aí inventaram esse termo, né? É mais um rebuscamento, mais um contorcionismo da esquerda que quer proteger os seus candidatos, quer fazer apito amigo para os seus candidatos. Né? Quem não viu no debate também lá os direitos de resposta, o William Bonner com um apito amigo muito claro para o Lula. Todo mundo viu isso aí. Então, é a velha mídia, é o judiciário, é todo mundo fazendo apito amigo. Isso eu acho muito pior. A velha imprensa, se tivesse liberdade na internet, dava para combater tranquilo. Tranquilinho, esmagar, mas passava que nem um trator em cima de Globo, de toda a velha imprensa. Aí no TSE, quando é o juiz ali, né? O juiz ali, aí é o apito amigo. Aí o que você faz? A solução, eu teria feito, né? Tentei avisar tudo, seria pedir uma coisa que chama exceção de suspeição de todos os ministros do TSE. Tá? Eles não têm condição de, não têm imparcialidade, estão impedidos ou suspeitos de atuar no pleito. Eu caminharia por aí, mas não foi a opção que foi tomada e chegamos no estado de coisas que chegamos hoje. Tem uma pergunta aqui do Clídio Sampaio. Daqui a pouco eu vou passar para você e para o André, Satia também poder responder, porque os deputados não fazem um decreto legislativo anulando as regras do TSE e definindo as do Congresso. E a gente fala sobre isso já já. Mas, Satia, eu deixei uma parte especial para você. Está aqui, ó. Essa daqui eu acho que dá para a gente explorar demais. Propaganda eleitoral. Haverá medidas de proteção à liberdade de expressão de artistas e influenciadores. Eles poderão divulgar posição política em shows, apresentações, performances artísticas e perfis e canais na internet. Essa proteção é sobre a manifestação voluntária e gratuita. É proibida a contratação ou a remuneração destas pessoas para que elas divulguem conteúdos eleitorais favoráveis a terceiros. Será combatido o uso indevido nas campanhas de obras protegidas por direitos autorais, como músicas e vídeos. Mas eu volto a essa frase aqui. Essa proteção é sobre manifestação voluntária e gratuita. Depois do caso Mind, parece que isso daqui vem tentar dizer que todo mundo declarou seu voto de coração, né, Satia? Só não vê quem não quer, né, Gustavo? Só não vê quem não quer a nossa audiência maravilhosa e nossos amigos de bancada. Mais uma vez, está o TSE aí trazendo dor de cabeça para a vida dos brasileiros. É obviamente que a falta de capilaridade na internet faz com que essas pessoas tenham um desespero absurdo, né? A Mindate é a prova disso. Eles jorraram recursos financeiros. Pode ter chegado a casa de R$ 1 bilhão lá na Mindate. Esse, inclusive, era a projeção de faturamento deles. Mas a gente não pode também chegar a dizer que era bilhão da política, porque eles, obviamente, fazem muitos contratos, né? Pepsi, Coca-Cola, são grandes marcas que contratavam a Mindate e os seus influenciadores. Obviamente que o governo Lula não ficou de fora desse orçamento, investiu muito recurso ali. Ninguém fez ali como a gente faz. Se eu tenho hoje, com muito custo, 214 mil seguidores no Instagram, isso com Shadowban, isso com o Instagram não entregando conteúdo, isso com o Instagram notificando, dizendo que o vídeo que eu fiz na manifestação do Bolsonaro é um vídeo falso, dizendo que eu publiquei uma foto do presidente Bolsonaro, aquela foto oficial de presidente da República, o Instagram disse que aquela foto era falsa. Aquela foto era falsa. Isso com todos os pesares, com todas as perseguições, a gente ainda consegue falar com as massas, a gente ainda consegue falar com as pessoas, a gente ainda consegue fazer com que o nosso conteúdo chegue. Imagine se não tivesse esses intempéries ou essa perseguição. Então, veja, a esquerda não tem, mesmo sem perseguição, sem nada, não tem capilaridade. O Leandro Russo fez uma publicação hoje do jornalista chamado Breno Altman, que o Breno Altman, esse jornalista, não sei se vocês vão publicar, se a gente está na nossa pauta hoje, mas é uma coisa bem interessante a avaliar. Ele diz o seguinte: a esquerda está terceirizando a responsabilidade para o judiciário, porque a esquerda não consegue fazer mobilização de rua. O que aconteceu no último dia 25 foi uma manifestação gigantesca. Palavras de um jornalista assumidamente de extrema esquerda.
Ele disse, não podemos tapar o sol com a peneira. O que aconteceu no dia 25 foi uma manifestação gigantesca e a esquerda, junto com os partidos nem os sindicatos, não conseguem fazer isso nas ruas. E nós estamos terceirizando para a direita liberal, olha o que o extremista disse, hein? Para a direita liberal e para o judiciário, essa, abre aspas, perseguição à direita, fecha aspas. Então, olha o nível. É óbvio que eles não têm capilaridade popular nas ruas, no Congresso, nas massas, na internet. Não tem. A página Choquei não era todo dia, porque todo dia é pouco. Era toda hora. Na época da eleição, fazia uma bomba urgente. Bolsonaro pedófilo. Urgente. Gente, eles fizeram fake news durante 24 horas durante a eleição. Geraram um dano muito grande entre a juventude, que com 16 anos fica com dancinha no TikTok, foi tirar o título de eleitor, achando que estava defendendo a democracia. Então, o que a gente vê hoje foi o resultado da influência digital paga com o gabinete do ódio da esquerda fez a diferença nas eleições de 2022, propagando fake news. E eles sabem que a direita está se reorganizando nesse sentido, e a gente tem muito mais conteúdo, em razão da verdade, obviamente, e querem cercear esse direito. Não vai poder usar música, por exemplo, essa música é de direito autoral, a música uma das músicas do Bolsonaro que é mais famosa, é do Reaça, né, que dizia Bolsonaro salta de paraquedas. Você lembra dessa música, né? Essa música é uma paródia da música Baile de Favela. Eles estão dizendo que, a partir de depois que essa situação for aprovada, não vai poder fazer paródia da música. Não vai poder. Por quê? Porque o artista não liberou o direito autoral para isso. Você está entendendo? É perseguição. Obviamente, mudança de jogo com jogo em andamento, volto a dizer, é coisa de quem não está gostando do resultado do jogo. E a gente sabe muito bem quem não está gostando do resultado do jogo, Gustavo. E para fechar esse assunto, abre aspas, é um grande passo na defesa da verdadeira liberdade de expressão, fecha aspas, disse Alexandre de Moraes. Bom, fechar esse assunto em relação à matéria, porque tem a pergunta, vou passar para você, André. Por que os deputados não fazem um decreto legislativo anulando as regras do TSE e definindo as do Congresso? Os deputados poderiam fazer isso, André? O que é bacana é o seguinte, olha só. A quem compete legislar sobre direito eleitoral é só a União. Então, um deputado estadual e um vereador não podem legislar sobre direito eleitoral. Ponto. Beleza? Primeira coisa. Quem legisla sobre direito eleitoral? União. Beleza? Lê-se deputado federal e senador. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto. As leis eleitorais, lei. O que é lei? Lei é lei. Se ela for publicada hoje, algum dia de fevereiro, ela só vale um ano depois. As leis eleitorais, só um ano depois. Então, se o Congresso Nacional fizer uma lei e for publicada hoje, essa lei só pode ser aplicada um ano depois. É ligar o relógio um ano depois. Beleza? Só que tem a legislação eleitoral. E a legislação eleitoral, legislação eleitoral não é regulamentada só por leis, mas por resoluções. Entendeu? E as resoluções eleitorais são feitas por quem? Pelo TSE e pelo TRE, que é regional. Eles regulamentam não o direito eleitoral, mas as eleições, o pleito eleitoral. Pode ir de bermuda? Não pode. Entendeu? Até que horas vai ser? Vai ser no domingo? Em que horário? Isso é uma coisa. Quando eu falo de pode ir de bermuda ou não, está todo mundo tranquilo. Só que tem um probleminha que eles estão extrapolando isso. Entendeu? Se vai ser deepfake ou não, isso tem que ser por resolução ou por lei. Uma coisa é certa. Os representantes do povo podem fazer uma lei eleitoral? É claro, óbvio, evidente, são representantes do povo. Entendeu? Agora, quem regulamenta o pleito eleitoral, as eleições, e não, eu quero que a nossa audiência entenda que uma coisa é o direito eleitoral, outra coisa são as eleições, que é aquele dia, o domingo, que você sai. Vai ter transporte público de graça, sim ou não? Isso não é direito eleitoral. Isso é uma regulamentação das eleições, do pleito eleitoral. Aí o TSE vai e faz um montão de resoluções. Mas não é uma ou são duas, não. É uma cacetada. O problema é que o TSE, na minha humilde forma de ver, está avançando, legislando, fazendo leis. E quem faz lei, Dona Maria e São José,
é o representante do povo. É aquele cara que você foi, apertou para deputado federal. Ah, André, vamos então conclamar para os nossos deputados estaduais e vereadores. Não, dona Maria. Quem legisla sobre direito eleitoral é só a União. Então você tem que falar com os senadores e com os deputados federais. Eles podem fazer lei que regulamenta o direito eleitoral? Com certeza. Está escrito. Devem atuar? Devem. Só que tem um detalhe. Se ele regulamentar demais, pode ser que ele se ferre. Entendeu? Então tem esse grande probleminha aí. Mas essas resoluções, para mim, estão avançando demais e, para mim, vai ser instrumento para caçar as pessoas aos quais eles não se adequam. É como eu vejo. Vamos lá, vamos falar da vida política, que envolve o que aconteceu em São Paulo no domingo, envolve as declarações do atual presidente em relação a Israel, envolve disputa eleitoral e envolve, claro, dinheiro, grana. Grana tanto para a população quanto para o Congresso Nacional. Por exemplo, o governo Lula vai propor ao Congresso o fim do saque aniversário do FGTS. Planalto deve preparar um projeto de lei ou uma medida provisória sobre o assunto. E aí, por que eles estão fazendo isso? Porque o ministro Luiz Marinho, ele quer estimular o empréstimo consignado. Ele quer que o povo pegue dinheiro, vá lá nos bancos. Aí ele ajuda os bancos, que sempre estiveram ao lado desse governo, endivida o povo e dá a falsa sensação de que há dinheiro no mercado, que as coisas estão indo bem. Quem está acostumado, quem se planeja a fazer seu saque, etc. e tal, vai entrar pelo cano. Bom, além disso, dentro do Congresso, uma confusão só, e aí vem as apostas do atual presidente. Primeiro, a pauta está parada. Dentro do Congresso Nacional, as coisas estão paradas. O acordo sobre a presidência das comissões deve travar a pauta da Câmara nos próximos dias. Canuto, a gente sabe da importância das comissões, são 30 comissões, os partidos maiores indicam os relatores, né? Indicam as presidências das comissões, e a comissão que talvez seja mais necessária nesse momento, a que seja menina dos olhos de todos, é a Comissão de Constituição e Justiça, que o PL reivindica a presidência. Como é que você vê essa disputa e o que pode vir daí? As comissões mais importantes caindo na mão de base ou de oposição, o que isso pode ajudar para os desdobramentos políticos que a gente sabe que a gente está lutando, questão de anistia, questão de impeachment e etc. e tal. Como é que você vê isso, Canuto? Bom, o Congresso Nacional funciona dessa forma, né, com comissões temáticas. Você citou aí 30 e tantas, 35, né, comissões temáticas, tem as comissões especiais, comissões... São 30 comissões. 30 comissões. Né? Então, assim, e normalmente, tradicionalmente, por acordo de partidos, é feita uma distribuição proporcional das comissões. Então, você vê lá, da presidência das comissões, né? Porque aí, lá dentro de cada comissão, os partidos colocam deputados de forma proporcional. Então, o partido que tem 10% dos deputados, no caso 51 deputados, vai colocar 10% da comissão. Se a comissão tiver 30 membros, ele vai indicar 3, né? Funciona assim. E aí, você divide lá o número total de comissões, o número de deputados, são 513, então você divide isso aí pelo número de comissões e vê quantas comissões dá para cada partido, né? Quantas presidências cada partido vai ter. Aí, beleza, o partido lá vai ter, sei lá, 2 presidências de 2 comissões, é o maior partido da Câmara. Então, e como ele é o maior partido, ele escolhe o primeiro. Tradicionalmente, por acordo, já de muitas legislaturas, de muitos anos, é feito assim. Então, ele escolhe. E aí, ele vai escolher, claro, a de Comissão de Constituição e Justiça. Dificilmente um partido não vai escolher a de Constituição e Justiça. Perdão. Mas, assim, a comissão é a mais importante, porque tudo passa ali. Você tem um assunto de pesca, ele vai passar na comissão de pesca, por exemplo, de Constituição e Justiça. Se ele envolver um outro assunto, pode passar numa outra comissão também. Você tem lá a Escola Cívica Militar, vai passar na Comissão de Educação, mas primeiro vai passar na CCJ, que a CCJ vai avaliar a constitucionalidade daquele assunto, aquele projeto de lei, o decreto legislativo, ou o que seja. Então, o PL está querendo reivindicar a sua comissão. Lembrando que a esquerda é muito complicada com isso, né? Questão de comissão, ele também é aquela coisa, não cumpre acordo, promete as coisas, não cumpre. Quem não se lembra daquele caso que aconteceu, acho que em 2016, foi 15 ou 16, que na distribuição das comissões caberia ao PSC uma comissão. Chegou na vez dele de escolher, ele escolheu a Comissão de Direitos Humanos e indicou o deputado Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos. A esquerda foi fazer uma gritaria, o Feliciano não me representa. Representa sim, todos os parlamentares representam todos
os brasileiros. E aí não me representa, ele representa quem votou nele, pelo outro critério, né? Quer dizer que só pode ter esquerdista ali, o que você vai fazer com isso? Pela proporção, o PSC teria direito àquilo. E a esquerda fez aquela grita. Não pode, esse pessoal acha que é o umbigo do mundo. Tem que ser alguém deles ali, em todas as comissões, e não sabe dividir poder. Por isso, tem essa insatisfação no Congresso, que a gente está vendo para onde a coisa está indo, né? Os calotes, vamos dizer assim, dados ali nas negociações políticas. E agora você citou também, né, Gustavo, o ministro querendo aumentar o consignado. O consignado é dívida, tá? É dívida, e geralmente esse consignado ele é feito, foi um erro no passado, quando você estimulou esse consignado a ser feito não para investimento ou por uma emergência, um problema de saúde na família, não. É para consumo, para comprar TV de plasma, sabe? Para consumo, para viajar e tudo, e depois a conta chega. Foi feito isso lá atrás, para dar falsa ilusão de riqueza para o povo. Depois que eles se elegeram, o PT se elegeu de novo, né, com a Dilma, aí veio a crise econômica. Muita gente, né, negativado. Quem não se lembra da campanha de 18, da eleição de 18, o Ciro Gomes falando que ia tirar todo mundo do Serasa? Ele fez uma pesquisa, ele calculou lá, o Brasil tinha, acho que são 60 milhões de pessoas com nome no SPC e Serasa, né? Tudo por causa da política de estímulo ao crédito irresponsável que o PT fez. Então ele leu isso aí e falou, vou fazer a promessa de tirar todo mundo do SPC e Serasa. Agora, de novo, a história se repetindo, voltando ao mesmo erro do passado, a gente, ao invés de evoluir, de ter crescimento sustentável, vai fazer crescimento com base em dívida, e dívida feita para consumo, que não é autossustentável, e essa conta vai chegar mais dia, menos dia, Gustavo. Pois é, e aí a gente vai vendo, né, como o presidente vai tentando se defender, usando de todas as formas que ele tem na mão para poder se manter no poder. E aí, Sati, eu junto algumas notícias porque mostram justamente a temperatura desse momento, né? Ontem o presidente Bolsonaro foi na OAS e ele deu várias declarações importantes, né? Várias declarações importantes. Mas a primeira é que ele disse que o Lula é um presidente sem povo, o que é uma realidade. O atual presidente da República não consegue fazer manifestação, nem na sua época de campanha ele conseguia fazer manifestação. Abre aspas. Lula é um presidente sem povo, foi o que afirmou o presidente Bolsonaro. Outra coisa que ele falou é que o atual presidente, o executivo, ele não citou o presidente, mas ele disse que o executivo hoje não quer a anistia, aquilo que está sendo proposto. Há um debate se a gente deve falar de anistia ou não de anistia, isso a gente nem vai abordar agora nesse momento, mas é a forma encontrada para dar uma solução para esse problema político que nós vivemos no país. E ele disse que o atual governo não quer isso. E é por motivos óbvios. Primeiro, porque são inimigos políticos. Segundo, porque se isso acontece, isso mostra a fraqueza do atual governo, né? Mostra que o atual governo não consegue efetivamente seguir aí com suas pautas e com sua agenda, já que ele bateu demais em tudo aquilo que aconteceu. E ele demonstrou, o atual presidente demonstrou que teve que reconhecer, você falou do jornalista, eu vou falar aqui do atual presidente. Ele disse que a manifestação foi grande. Falou que existem 750 mil brasileiros, ele é quem deu esse número, ou seja, ele foi contra o número dos institutos, das universidades, ele reconheceu pelo menos 750 mil brasileiros, ele falou que 750 mil brasileiros querem o golpe, lutam pelo golpe, blá, 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 blá. Ô, Satir, essas medidas do presidente, talvez a mais perigosa seja a aproximação dele aos evangélicos, né? Ele está fazendo de tudo para se aproximar com os evangélicos agora. Como é que você vê as medidas do atual presidente para se equilibrar na cadeira de presidente do Brasil? É óbvio que ele quer tentar se aproximar dos evangélicos. Eu sou um evangélico e eu reconheço que muitos evangélicos votaram no Lula, erradamente. Enfim. E até para ilustrar isso, né, Satia? Essa questão do evangélico, ele vai orientar os deputados a aprovar a PEC da isenção a templos, né? O governo tinha ido contra isso, ele agora vai botar uma PEC, teve também a questão da reoneração, ele abriu mão da reoneração, ele tá fazendo de tudo, está distribuindo dinheiro, está fazendo de tudo para poder agradar o Congresso. Ou seja, sim, corre o risco de as coisas andarem dentro do Congresso, né? Corre o risco. Então, você percebe que você consegue fazer a coisa andar por outros meios? Nem sempre é a direita aprovando alguma coisa. Às vezes é o medo da esquerda perder espaço que abre mão. Isso é governo, isso é política. Isso também é uma maneira de fazer política e de você ganhar espaço em meio aos seus inimigos ou opositores políticos, adversários, melhor dizendo. O Lula perdeu muito apoio, assim, tecnicamente, com os evangélicos depois da declaração
a Israel, dizendo que Israel estava cometendo um genocídio na faixa de Gaza. Isso gerou uma repercussão internacional. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi a público, além de escrever no Twitter, além de fazer textos, ele foi a público e deu uma entrevista coletiva para falar dessa situação que gerou um constrangimento diplomático assim, sem precedentes. Inclusive, isso ainda está tendo desdobramentos ainda. Lula se torna uma pessoa ou persona não grata, isso não significa que ele não possa pisar em Israel, mas ele não é bem-vindo em Israel. Isso acarreta. O primeiro-ministro também chamou o chanceler, deu-lhe uma bronca no chanceler, pesada no chanceler brasileiro, que está em Israel, em Tel Aviv. Aí você tem o desdobramento, porque o chanceler israelense no Brasil agradece agora a manifestação, porque tinha muita gente apoiando Israel. Entenda, essa questão do evangélico com Israel. Mas os judeus não mataram Jesus, os romanos não mataram Jesus. Tem essa questão teológica que discute. Esses dias eu fui questionado no Barbeiro sobre isso, né? O cara falou, vocês são evangélicos e apoiam Israel, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus que vocês adoram foi morto por eles. Enfim, as pessoas confundem as coisas, mas existe um texto na Bíblia, independente de Jesus, porque Jesus vem bem depois desse texto, que diz que nós deveríamos orar por paz em Jerusalém e pelos seus termos, pelos seus muros, pela sua extensão geográfica. E tem várias palavras proféticas na Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os evangélicos entendem isso como, obviamente, uma missão, orar por Jerusalém, orar por Israel, desejar o bem daquele povo. É uma missão dos evangélicos quando dobram seus joelhos para orar. Não adianta, isso é unanimidade entre os evangélicos, porque não é uma questão política, é uma questão teológica e bíblica. Por isso que isso independe de Jesus, porque são textos bíblicos que estão relatados no livro de Isaías, no livro de Salmos, no livro, por exemplo, de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Os israelenses, o Estado de Israel, eles são descendentes de Abraão. Abraão gera Jacó. Abraão gera Isaac, perdão. O filho de Isaac o filho de Abraão é Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó é o neto de Abraão. Olha só, a mesma família, é o neto. Jacó muda o seu nome, o nome dele vira Israel, e daí vem a nação de Israel. Então, Abraão é o pai deles. A Bíblia diz, temos que abençoar os que te abençoarem. Então, isso para o evangélico, para quem não entende, é tipo uma regra, é uma coisa muito absurda. Isso aconteceu milênios antes de Cristo, entendeu? Então, os evangélicos oram por Israel, oram por Jerusalém, existem diversas profecias de fim dos tempos que vão acontecer naquele território israelense. Então, os nossos olhos, os olhos dos milhões de evangélicos pelo mundo, são fitados em Israel. Qualquer pessoa que faz uma declaração absurda dessa, o cristão, o evangélico, ele já se afasta, independente do que seja. Ele já se afasta. E isso aconteceu automaticamente. Gente, isso é pior do que o cara pobre não receber o Bolsa Família para quem é evangélico. Vocês não têm a noção do quanto isso é danoso para quem é evangélico. Então, o evangélico, ele automaticamente olha essa fala do Lula, se afasta, e óbvio que a base do Lula fica desesperada, porque perdeu mesmo. Olha, eu confesso a dizer para vocês, eu ouso dizer para vocês, se a eleição fosse agora, e se o Lula tivesse aí levantado, sei lá, 1 milhão de votos com os evangélicos na eleição passada, hoje ele não levantaria nem 10 mil votos. Tamanha é a repercussão negativa dentro do meio evangélico, que eu circulo muito bem e eu conheço muito bem, até daqueles que votaram no Lula. Então, veja, é uma situação complexa, é um desespero, sim, e tem que estar desesperado mesmo, porque faz toda a diferença. A gente está falando aí de mais de 40%, mais de 30% da população brasileira que hoje é evangélico, praticante, que está ali na igreja todos os domingos, que está ali com a sua família. Então, é uma situação realmente complexa. O governo está em maus lençóis, eles estão aí, obviamente, agora vão tentar agradar de alguma maneira os evangélicos, com isenção, com uma série de situações, mas o estrago já foi feito, tá? Ele fez um estrago, ele dobrou a aposta, fez um estrago novamente, e hoje você vê muitos evangélicos que, infelizmente, né, foram ludibriados a votar nesse cara, nesse crápula, e agora estão arrependidos, não em razão da economia. Isso é até um problema, para finalizar a análise. Não é porque a economia está indo errado, não é porque ele está acabando com o Estado, não é porque ele está sendo ditador, não é por causa disso, não. É justamente porque ele infringiu uma regra
crassa, basilar dos evangélicos, que é orar por Jerusalém e por Israel. Nenhum evangélico abre mão disso, Gustavo. Pois é, e as igrejas que dão suporte a esse governo, você que é membro de alguma igreja que dá suporte a esse governo, não tenha medo de cobrar seu pastor. Não tenha medo de se manifestar. Não tenha. Você não está fazendo nada de errado. Se um pastor de sua igreja, se um bispo de sua igreja vier defender esse governo, vier defender comunista, vier defender socialista, ou tentar tergiversar sobre esse governo, não tenha medo de se portar dentro da igreja e contestá-lo. Não tenha. Pois não, Canuto? Não, só coisa rapidinho, uma coisa nesse assunto, que é o seguinte, o governo precisando negociar com a bancada evangélica, olha só onde ele negocia, na parte financeira, ampliando a isenção tributária. As igrejas já são imunes ao tributo pela Constituição. Agora ele quer ampliar umas outras atividades paralelas das igrejas que... O Bolsonaro tinha aprovado, né, Canuto? Isso. Bolsonaro tinha aprovado, ele retirou e agora, para voltar, ele está fazendo isso. Veja bem, gente, olha como é que a esquerda atua. Eles não cedem na pauta de costumes, eles cedem no dinheiro. É um mensalão. Dinheiro é talvez a forma mais chula de poder. Como eles fizeram lá no primeiro mandato do Lula, para construir base no Congresso, não distribuíram tanto cargo, né? Eles controlavam o governo, o dinheiro, tiravam o dinheiro para pagar, para sustentar o mensalão. É dinheiro, é com dinheiro. É como tratar com prostituta. Então, assim, já toma aqui, igrejas, dinheiro. É muito mais importante ceder na pauta de costumes, por exemplo, né? A qualquer bandeira, né? Pode ser do casamento, de autonomia das igrejas para definir quem pode casar, quem não pode casar, a questão do aborto, tudo isso. Ali ele não cede, não negocia no dinheiro. Olha como ele trata o mundo evangélico e, infelizmente, tem pastores que vão acabar aceitando isso aí, que é dinheiro, e quando deveria centralizar na pauta de costumes, a bancada evangélica devia unir. Não, você está querendo nosso voto, então a nossa exigência na pauta de costumes. Ceda aqui, aqui, aqui. Deveria, mas, enfim, é o que tem para hoje. Pois é, eu vou passar já para o André. Deixa eu dar só alguns recados aqui. A Nery Porto está botando aqui sobre um debate que teve ontem no Senado Federal. Nery, esse tipo de assunto, nós sofremos uma censura através da inteligência artificial do YouTube, tá? Do Google. Se a gente falar sobre isso daqui, simplesmente o canal cai. O canal recebe punição e a gente sai, perde o canal. Literalmente perde o canal. Infelizmente, alguns assuntos nós não podemos falar na rede social. A gente lamenta muito porque esse é um assunto importantíssimo, a gente sabe disso, mas nós não podemos falar. Literalmente sofremos censura das redes sociais. A gente não pode falar. Não é o Supremo, não é o governo, não é nada disso. É a rede social. A rede social norte-americana não deixa que a gente fale sobre esse assunto. Tá? Infelizmente. A Tati colocou aqui, ó. Todos os dias tenho que me reinscrever no canal. O YouTube cancela a inscrição distraidamente, tanto do Todo Poder Emana do Povo, como da Revista Oeste. Por isso que eu peço você que está nos assistindo, para você olhar se você continua inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não mandou nunca uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo na tela, vou até botar ele grande aqui na tela, deixa eu pegar o WhatsApp da gente, mande uma mensagem para a gente salvar o seu número, e é importante que você salve o número também, para receber as nossas comunicações. Porque a única forma, se a plataforma nos tirar do ar, da gente entrar em contato com vocês. Hoje eu não pedi durante o programa, não sei se vocês repararam, só pedi no início, na abertura, e não pedi durante o programa, para vocês compartilharem a transmissão. Agora que a gente está se encaminhando para o final, ainda não acabou, mas já estamos nos encaminhando para o final, eu vou pedir para você compartilhar. Isso a gente está fazendo para medir como o YouTube tem nos tratado, como o YouTube está nos tratando. Nós fizemos uma mudança de horário. Muita gente não sabe disso. Talvez você esteja assistindo até gravado porque não sabia que nós entramos, não estava sabendo que nós entraríamos no ar mais cedo. Essa mudança de horário já mostrou como o YouTube nos trata mal. Apenas por termos feito a mudança de horário, a visualização nas primeiras 24 horas, ela praticamente aumentou 400%. Só para vocês terem uma ideia. No ao vivo, não. No ao vivo ela foi mais baixa, mas ela aumentou em 400%. Só porque a gente mudou de horário. Então, é importante que você compartilhe o link, avise as pessoas que nós estamos nesse novo horário, até ver quando o YouTube vai deixar, né? Até quando o YouTube vai entregar o nosso conteúdo. É importante você nos ajudar com isso daí. André, continuando aqui em cima do que a gente está falando, nesse governo que negocia tudo, que faz de tudo, muitas coisas vão acontecendo, vão se repetindo e ninguém fala nada, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Queimadas na Amazônia, alta de 286% em fevereiro.
Foi um aumento expressivo de 286% no registro de focos de queimadas na Amazônia. Os Yanomamis, que eles adoram falar, a gente até falou disso na semana passada, eu deixei para você. O número de mortes nos Yanomamis aumentou. Pouquinho, sim, pouquinho, em números absolutos. Mas se você botar que um governo se preocupava tanto com os Yanomamis, esse aumento é para lá de expressivo, porque eles não conseguiram reduzir nada, ainda teve um número aumentado. E é um governo que, acostumado a mentir, que mente sobre esses assuntos em todos, não tem no seu líder, melhor dizendo, a expressão máxima da mentira, né? O império da mentira, como você gosta de falar. Ontem o Lula disse que a culpa da fala sobre o que aconteceu com Israel foi a interpretação do Netanyahu. Lula nega ter falado em holocausto ao criticar militar de Israel em Gaza. Ele disse que foi interpretação do Benjamin Netanyahu. André, a bola está contigo. Eu não sei nem o que te perguntar diante de tanta mentira. Aquilo que eu falo, a forma de utilização do poder, do exercício do poder desse império é a mentira. Então, primeiro ponto, eu faço uma pergunta para a nossa audiência. Vamos inverter. Quais foram as medidas efetivas que esse império realizou para reduzir as questões ambientais, a não ser aqueles nanomísseis na atmosfera que a ministra do Meio Ambiente fez isso? Eu quero que a nossa audiência entenda. Olha o que eu vou falar agora. É duro, mas eu estou assumindo no meu CPF, ok? A proteção irrestrita do meio ambiente é um instrumento globalista para a contenção do desenvolvimento das nações em desenvolvimento. É uma forma de contenção. Por exemplo, eu vou lembrar agora o número, esqueci agora o número, mas existem no Brasil, parece, que 45 mil ações civis públicas para barrar algumas obras ou algo relacionado ao desenvolvimento socioeconômico em nome da proteção do meio ambiente. Como assim, André? Uma ação, não estou criticando o Ministério Público, não, tá? Mas existem 45, eu acho que são 45 mil ações no nosso país, que é uma ação que o cara visa para proteger o meio ambiente, a tartaruga, o chimpanzé, a girafa na Amazônia. Ele entra com uma ação civil pública em nome da proteção das girafas da Amazônia e impedir que eu faça uma obra ali. Que obra? Uma estrada, uma siderurgia, uma rodovia, uma casa. Então, isso contém o desenvolvimento. Por isso que existem esses painéis mundiais para a proteção do meio ambiente. O que eu estou te dizendo, pelo amor de Deus, eu não sou garimpeiro, não. O que eu estou te dizendo é que no plano mundial, eu preciso manter o país como está. Se o Brasil explorar a Amazônia com todos os seus recursos inerentes, ele quebra o mundo, ele muda o mundo como ele é hoje. A Europa se ferra, a Ásia se ferra, a China fica doida, os Estados Unidos fica boladão. E a gente tem essa riqueza. A gente usa 1 a 2% do nióbio do globo. Nós temos, parece que 90 e poucos por cento do nióbio do globo terrestre. Nós não podemos utilizar o nióbio e o grafeno. Mas o Bolsonaro falou e não fez. Não fez porque não dá. Porque existem 100 mil ONGs na Amazônia, recebendo verba externa. Então, me entenda, dona Maria, eu não sou contra o meio ambiente, porque é interessante que essa esquerda maldita, ela impede que você fale isso. Se eu começar a falar que eu devo reduzir a restrição da preservação do meio ambiente, flexibilizar isso, vão me chamar de fascista, de Bolsonaro, entendeu? Se eu falar apenas dar a opção de um indígena escolher se ele quer se desenvolver economicamente, vem um montão de jogo dizendo que eu sou genocida de índio. Quando eu falo do Yanomami, eu quero que o Yanomami se desenvolva enquanto ser humano, preservando a sua cultura. Mas eu não quero que ele morra de malária. Vamos fazer uma reserva indígena e isolar. Eles vão morrer de malária, vão morrer de gripe. Porra, ninguém vê isso. Maldito. Aí eu faço painéis internacionais. Boto uma ministra, não é isso? Uma ministra, a gente lembra de alguns filmes, não é isso? Não vou citar isso, não. Falando babaquice. O nome disso é... Quando ela fala que existem nanomísseis, pelo amor, eu não quero me qualificar aqui como professor de direito ambiental, não. Eu não aguento mais isso. O pior IDH do Brasil é o Maranhão, que foi o último governador por 8 anos. Tem nome. O primeiro nome é Flávio. O resto eu não falo, não. Que virou agora ministro. Isso é fato. Quem é o pior desenvolvimento humano do Brasil? Maranhão.
Quem foi governador nos últimos 8 anos? Desculpe, Flávio Dino. É o pior índice de desenvolvimento humano. E o segundo, a Amazônia. Então, vejo uma multidão de gente ali, cheia de riqueza ali embaixo, e a gente não pode fazer nada, porque o mundo está fazendo painéis, o globo terrestre é nosso, não é isso? Precisamos respirar. Entenda as babaquices. A Amazônia é pulmão da Amazônia, do mundo, sempre foi mentira. A Amazônia nunca foi pulmão da Amazônia, pelo contrário, ela joga mais gás carbônico do que faz oxigênio. Mas por que ela tem diversidade? Porque lá tem a sua natureza. Agora, não tem desenvolvimento econômico. Então, você vai me dando um nojo, um ódio. Por isso que eu falo, no meu CPF, o pior artigo da Constituição é o 225, parágrafo 1º, inciso 3º. E esse senhor, imperador, se ele mantiver decreto, ele vai acabar. Só fechando, Gustavo, o segundo país que mais preserva a sua área, ele preserva, parece que 21%. O Brasil é o primeiro, preservando 66% do seu território. É uma maluquice que a gente vive. Eu preciso falar isso para as pessoas aclararem a mente. E aí, Canuto, para a gente ir fechando, né, essa questão política toda, só para até emendar aí o que o André falou, em Portugal saiu uma pesquisa que mais de 50% dos portugueses não acham que o governo atual reduziu o desmatamento da Amazônia, não. Pelo contrário, não dá para enganar todo mundo o tempo todo, e as pressões políticas, e a gente sabe que as instituições no Brasil elas são divididas por alas políticas, elas vão começando a dar sinais. Hoje nós tivemos uma operação da Polícia Federal na cidade de Maricá. Para quem não sabe, Maricá é um reduto do PT. Maricá é a cidade que mais arrecada royalty por conta do pré-sal no Brasil. O PT ganha as eleições lá em Maricá há muitos anos. É uma cidade riquíssima, que tem como o dono da cidade, vamos botar assim, o coronel da cidade, o Quaquá. Quaquá, aquele que deu um tapa num deputado, Quaquá que esbraveja, Quaquá que fala demais, que é muito ligado ao Zé Dirceu. E os investigados pela fraude, a Polícia Federal fez uma operação agora, por desvio de 70 milhões, foram indicados pelo Quaquá, vice-presidente do PT. Bom, durante o dia a gente vai ter os desdobramentos, né? Mas você já sabe que tem fraude da saúde de Maricá com desvio de 70 milhões e os indicados são indicados pelo Quaquá, que já foi presidente do PT no Rio e é candidato a voltar à prefeitura de Maricá agora. Além disso, nós temos outras situações interessantes. Gilmar Mendes, voto de Gilmar Mendes prevalece e STF arquiva investigação contra Aécio Neves. Ex-presidente da empreiteira OAS disse que pagou propina ao parlamentar para obter vantagens em obras em Minas Gerais. Só que o voto do Gilmar Mendes prevaleceu e o STF arquivou. O STF também já está avaliando que a pressão por conta da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro pode chegar à corte. E eles não estão tocando no assunto, mas eles acham que já há um entendimento no STF que essa votação acontecerá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que eles darão a palavra final sobre essa situação. A gente pode ver aquilo que você sempre fala, né, Canuto, que o start foi dado. A gente pode ver nessas pequenas situações, nessas pequenas notícias, uma amostra de que realmente as coisas estão andando para que esse ano seja um ano que muita coisa mude? Pode ser, Gustavo. Aí o futuro a Deus pertence. Mas você leu várias notícias aí que, somadas, a gente pode concluir algumas coisas. Por exemplo, a questão da operação hoje em Maricá, onde tem lá vários indicados pelo PT na prefeitura, e aí acharam lá indícios, né? Não a sua operação, não foram julgados ainda, não foram condenados, mas tem lá indicações de corrupção na área da saúde. É o PT sendo o PT. No mesmo dia, você tem lá o ministro Gilmar Mendes, que é bom lembrar, ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, é o ministro tucano lá da Suprema Corte, que arquivou o caso contra o Aécio Neves, tucano, mesmo a OAS tendo confessado o crime, dizendo eu paguei propina sim. E mesmo assim, houve a proteção ao Aécio Neves. É a Lava Jato voltando. A Lava Jato, ela não pecou pelo que ela fez, ela pecou pelo que ela deixou de fazer. A Lava Jato investigou a corrupção petista e se omitiu, né, foi, vamos dizer assim, com desídia, não sei se a palavra melhor é essa, mas ela não atuou na corrupção do PSDB tanto quanto atuou contra o PT.
e aí a gente vê mais ou menos um cenário como esse se reconstruindo, repetindo aí e apontando talvez aí para uma ruptura. A gente sabe já das rugas, das trincas que tem entre a esquerda fabiana e a esquerda radical, entre o centrão e a esquerda radical. Sabemos de tudo isso aí. Agora é esperar para ver e, claro, atuar, torcer para a briga e jogar mais gasolina na fogueira que já foi acendida aí na briga entre eles. E aí, Sati, eu passo para você, gasolina na fogueira mesmo. Dama do Tráfico, quem se lembra dela? A Dama do Tráfico visitou o irmão de Domingos Brazão, o acusado no caso de Marielle Franco. Registros da Câmara dos Deputados mostram que mulher de traficante do Comando Vermelho esteve 2 vezes com Chiquinho Brazão. Ela que também teve com membros do governo. Será que aquela história que muita gente falava, que foi a própria esquerda que matou a Marielle, cada vez vai ficando mais clara, Sati? Seu som, Sati, seu som. Sati, seu som. Espera aí, deixa eu ver se eu abro aqui por você, por aqui. Não consigo abrir, não. Travou. Tu deu uma travada no áudio. Sai e volta, a gente espera. Sai rapidinho e volta, para a gente esperar aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o superchat do Sérgio. Opa, acho que caiu todo mundo, fiquei só eu aqui. Bom, eles vão voltar. Enquanto isso, eu vou até comentar a notícia que eu acabei encurtando aqui no comentário, né? Que é o Lula dizendo que não quis dizer aquilo do Holocausto, mentindo mais uma vez, né? Dizendo que não quis atacar Israel. Que sim. Aí pegou muito mal o que ele falou, e agora vai falar, eu não disse aquilo, né? Recuou. E você vê que como a coisa está mudando. Ele agora teve um recuo. Há um mês atrás, o presidente do PT, o José Genuíno, falou aquela história de não comprar em loja de judeu, e hoje a gente cobrou aqui no canal, no Todo Poder Emanando do Povo. Vai ter nota de repúdio do PT, vai ter retratação, nem que seja aquela retratação dizendo, não foi bem isso que eu quis dizer, e não houve. Agora eles já cederam. Agora o Lula já teve que ceder e dizer que não foi bem assim, não foi isso que ele quis dizer do Holocausto. Né? Eu quero deixar esse comentário, vocês caíram todos aqui, me deixaram sozinho. Caímos todos, é isso mesmo? Caí também, cara. Caí também. Só não foi o strike porque o Canuto ficou. Foi o último pino do boliche que ficou em pé, né? O meu que mais cai aqui, dessa vez ficou. Vamos esperar o Sati. Eu ia ler eu estava falando aqui que eu leria o superchat do Sérgio. Deixa eu botar ele na tela aqui. A gente pede desculpa, né? Mas Stranger Things, né? Coisas estranhas acontecem. Vamos lá. Senhores, militar pela anistia somente não seria um equívoco estratégico? Não deveriam os congressistas lutar por remédios legislativos que anulem vícios e arbítrios? Pois é. Mas uma vez eu me lembro que eu fiz um comentário aqui no seguinte sentido, Sérgio, eu agradeço mais uma vez, você que todo dia está aqui conosco. A gente vive um momento hoje que a gente precisa ter razão ou ser feliz, né? Se a gente for pensar nas pessoas que estão presas injustamente, nas pessoas que estão com as suas vidas maculadas, nas pessoas que estão sofrendo demais por isso tudo, eu penso que a gente precisa ser feliz, libertar essas pessoas, nem que o preço que a gente tem que pagar seja de uma lei de anistia. E após essa lei de anistia, aí sim, a gente lutar bastante para poder mostrar a história verdadeira, colocar no papel efetivamente o que aconteceu, e inclusive o custo de ter que aprovar uma lei de anistia para poder liberar as pessoas. Infelizmente, a gente precisa ser pragmático nesse momento, na minha visão. Bom, Satia voltou. Satia, não foi só você, não? Todo mundo caiu, menos o Canuto, que segurou a bola aqui e está com a gente. Eu passo a pergunta para você. Eu acho que você conseguiu ouvir, né? A Dama do Tráfico, a questão da Marielle é gasolina na fogueira, né? Com certeza. Eles tentaram abafar esse assunto enquanto o Bolsonaro poderia ser o mandante, né? Então, a culpa era do Bolsonaro até então. Como agora, né? Já tinha indícios de que poderia estar sendo alguma coisa dentro da própria esquerda, mas podia falar, né? Bolsonaro presidente, tudo era isso, era miliciano, era aquela coisa toda. Agora que o assunto chegou na esquerda, no colo da esquerda, de um deputado que apoiou a eleição da Dilma, fez campanha para Dilma e tudo mais, eles querem abafar de qualquer jeito, mas agora o povo quer saber. Eles criaram um monstro que as pessoas querem ter informação, afinal de contas, tem uma estátua da Marielle no centro do Rio de Janeiro. Vai fazer o quê? Vai tirar a estátua dela depois que descobrirem que foi possivelmente um plano da esquerda em eliminá-la? Então, a situação é bem complexa, obviamente que
combustível mesmo, é gasolina no fogo, e a gente vai ver aí o que vai acontecer, né? Porque tudo indica, ou tudo está indicando que é obra da esquerda, Gustavo. Exatamente. Mais um ingrediente nesse cenário, né? E aí o Satir pode falar melhor do que eu, mas Eclesiastes, né, Satir? Tempo, né? O tempo, há tempo para tudo, e inclusive para que as coisas que a gente tanto deseja aconteçam. Por isso que a gente não pode esmorecer, como o André gosta de falar, os ponteiros rodam em velocidade diferente, mas uma hora eles se encontram. E é isso que a gente vê mais ou menos se formando. O ato do presidente Bolsonaro foi um ato político muito importante para mostrar o apoio popular. Volto a reforçar aqui o que ninguém falou. O Druga assumiu que tinham 750 mil pessoas, passou por cima dos especialistas da Globo News, passou por cima de todo mundo, concordou com os números do capitão Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, 750 mil pessoas. Mas o ato, que foi aquele ato que todo mundo viu, ele também foi feito nos bastidores. E muitas coisas estão sendo negociadas. A política se faz assim. Então, perseverança de todos nós. Amanhã a gente está de volta aqui às 9h45. Na quinta-feira, eu falei terça-feira no início, né? Hoje é quarta-feira. Eu fui à feira e disse que hoje é terça-feira. Quarta-feira, hoje, quarta-feira, fizemos o nosso jornal. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui às 9h45 no nosso novo horário para fazer o nosso Jornal da Manhã no Todo Poder Emanando do Povo. Mais tarde, nós temos o Jornal da Noite no Aliados. Hoje nós teremos 3 deputados no Jornal da Noite. Então, você que pode nos acompanhar, por favor, às 9h30 no Aliados Brasil Oficial, aqui no YouTube. Canuto, obrigado. Satir, obrigado. André, obrigado. Você da audiência, obrigado. Só fechar a nossa enquete que ficou justíssima. Bolsonaro disse que o governo não quer anistia. O Congresso vai se dobrar ao governo ou ao povo? 52% achando que vai se dobrar ao governo, 48% achando que vai se dobrar ao povo. O tempo vai dizer, como eu acabei de dizer aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma quarta-feira abençoada. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.